Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma das nossas videoaulas de geografia. Vamos falar um pouquinho, continuar falando sobre representação de lugares. Vamos só recapitular um pouquinho o que nós estávamos vendo? Então, representação de lugares é uma técnica, não é, cartográfica, que é a ciência que produz as representações. Então, nós aprendemos que através de representações, pinturas, mapas, plantas, croquis, nós podemos representar coisas e lugares. Então, nós sabemos já que é possível a representação de lugares usando várias técnicas. O que nós precisamos nos atentar é qual a técnica que se encaixa mais para o tipo de representação que eu quero, certo? Então, se eu quero uma representação mais técnica, mais exata, eu uso mapas, eu uso plantas, certo? Se a minha representação é mais artística, eu posso usar uma pintura, um desenho. Então, nós sabemos que para cada fim eu tenho uma representação que se encaixa melhor, ok? Então, já sabemos disso. Agora vamos para uma novidade aqui que nós precisamos também observar. Olha só, para diferentes épocas, representações diferentes. Olha só, nós sabemos que o homem já lida com a representação há muitos milênios. Desde o homem das cavernas já havia representação ali nas cavernas. Nós vamos a sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? São lugares onde foi encontrado muitos resquícios de um tempo passado, muita coisa antiga que estava ali enterrada, não é? Então, cavernas, objetos de tempos muito antigos. E aí, os pesquisadores, arqueólogos pesquisam nesses lugares e encontram esses restos da história ali contidos no sítio arqueológico, certo? Então, nós já sabemos que os homens, lá do tempo das cavernas, eles já representavam animais, ambientes, faziam contas, não com o nosso número de hoje em dia, mas eles já faziam uma espécie de conta. Então, tudo isso registrado em representações, em desenhos nas cavernas e nas pedras, naquela época. Olha que coisa interessante. Então, épocas diferentes tipos de representação. Eram usados muitos desenhos para se representar animais, lugares, objetos, fazendo contas através de desenhos. Então, olha só. Além de nós entendermos que para cada tipo de lugar ou para cada tipo de objetivo eu preciso de uma representação adequada, ainda nós precisamos nos atentar às questões da época. Inclusive, quem estava dominando o cenário geográfico naquela ocasião. Por quê? Porque dependendo do tipo da nação que estava no poder, havia um tipo de representação. Então, nós sabemos que perto da invasão ao Brasil, da descoberta, que os portugueses dizem ter descoberto, mas nós sabemos que não, porque os índios já estavam aqui habitando o nosso país, havia um tipo de mapa que tinha a ver com a cultura da época, certo? Então, os astecas estavam no poder em 1400, mais ou menos quando a América foi descoberta, certo? Então, o mapa, a representação dos lugares, tinha muita influência da cultura que estava dominando geograficamente o mundo, né? E assim sucessivamente. Então, nós sabemos que quando os gregos estavam no domínio do mundo, as representações eram características dos gregos, da cultura grega. Então, é importante nós nos atentarmos a isso, porque quando nós vamos, por exemplo, para as artes, ver a representação dos lugares, a influência que há na nação que estava no poder naquela determinada ocasião, tem muita influência na representação. Então, eu preciso investigar quem foi que fez aquela representação, não é? Em que momento histórico e geográfico nós estávamos no momento em que aquela representação foi feita. Porque tem muito do que aquele povo pensava, do que aquele povo tinha de cultura naquela representação. Nunca uma representação ela é neutra. Ela sempre carrega a influência de quem a fez.
Claro, entendendo que quando nós falamos de representações como mapas e plantas, elas são mais técnicas, ou seja, elas são mais exatas, elas têm um padrão a seguir. Então elas não podem fugir muito disso. Mas quando nós falamos, por exemplo, de representações mais informais, como o desenho e a pintura, sim, nós podemos ver claramente a influência da época naquela representação, certo? Então, todas as vezes que você for analisar uma representação, seja ela qual for, de lugar, você também deve considerar a influência de quem fez, no momento histórico que aquilo foi representado, certo? Mais um pouquinho de representação de lugares para nós ali aumentar o nosso leque de análise quando formos ver uma representação, ok? Até a próxima, se cuidem e até mais!